Deus e eterno Pai que está no céu, nessa noite, Pai querido, Pai amado, obrigado por mais uma noite, Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui para aprender a Tua Palavra, ser conosco, que te faz presente neste lugar, abre o nosso entendimento, tanto para ensinar como aprender e compreender a Palavra que Tu mesmo inspirou. Ajuda, Senhor, cada um de nós, ajuda meus irmãos, nossa casa, nossa família, nossos irmãos que já estão aqui, aqueles que ainda hão de chegar. Graças nós te damos por mais esse dia, por mais uma oportunidade de estar aqui te adorando e te exaltando em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade. Onde foi que nós paramos? Alguém lembra? Só um minutinho. Na página 7, Vocação da igreja. Vocação da igreja, não foi? A gente falou da Santa Ceia? Falamos, não falamos? Falamos. 7 foi a vocação da igreja, a ceia do Senhor. As duas ordenanças da igreja, né? Quem lembra? As duas ordenanças da igreja é? Quem sabe dizer? Tem que saber de cabeça já. Duas ordenanças da igreja. É o Batismo e a Santa Ceia. Quando alguém perguntar para vocês quais, questão de prova, já estou dando spoiler. Questão de prova. Qual as duas ordenanças da igreja? Santa Ceia e o batismo, tá bom? E aqui ele explicou vários tipos de batismo, tá bom? Aí o nosso batismo é o que? O imersão, né? Que mergulha por completo, tá bom? Esse é o nosso modelo de batismo. Para que é? Para arrependimento. O batismo é só da igreja do Pedro só? Não. É só da tua igreja? Não. O batismo faz parte da igreja orgânica, não da igreja como organização. Por quê? Porque todas as igrejas podem realizar esse batismo, tá bom? Até como o nosso irmão falou, Pedro, me batizei numa outra igreja. Tem problema? Não. Desde que você seguir os padrões bíblicos. Eu fui mergulhado e eu sabia que era para arrependimento, que deve viver uma nova vida em Cristo Jesus. Tá valendo, tá bom? E tem pessoas que falam assim que vai renovar. Não existe batismo isso. de novo. Não existe isso, tá Uma bom? vez batizado para sempre. Com certeza. Até porque isso é totalmente antibíblico, tá bom? Sim. Isso é totalmente antibíblico. O batismo ele é o quê? É para quem crê. Quem crê e for batizado. Se tu está sendo batizado de novo é porque tu nem creu. Então tu nunca acreditou, tu nunca creu que Jesus Cristo é Salvador. Porque o batismo é para quem crê em Jesus. E quem crê e for batizado. O que é crer? Creu, confiou nele. Creu na morte de Jesus Cristo. Batizou, o batismo está válido. Para arrependimento de pecado. Tá. Fui batizado nisso? Então teu batismo está válido. Tá bom? Pai Senhor, pastor, fique à vontade. Fui batizado, o pastor lá me batizou. Falei, rapaz, te batiza que tu vai ficar rico. Então tu foi batizado errado. Tu foi batizado com entendimento errado. Aí eu até concordo de você ser batizado novamente. Porque te ensinaram de uma maneira errônea, tá bom? Sobre o batismo. Tá ok? Uma coisa que a gente não falou, eu quero citar para você, estou sem piloto, então vocês vão pegando aí. Por que a gente não batiza criança? Tá bom? Porque criança, o batismo para nós ele é para arrependimento de pé. A pessoa quer se arrepender, ela quer virar uma nova criatura em Cristo Jesus. Sim. E a gente entende que uma criança, ela pode pecar, ela pode errar. Por quê? Como Davi fala no Salmo 51, em pecado me concedeu a minha mãe. Quando Davi fala isso, ele está dizendo que todo ser humano que nasce sobre carne está debaixo da lei do pecado, tá bom? Mas a criança, ela não tem um entendimento. Eu não me lembro o que eu fazia com 3 anos de idade. Eu não sei se eu mordia com meus amigos na escola, eu não sei se eu era chorão, eu não sei, a mamãe fala que eu era chorão, mexilhão, eu mordia todo mundo, mas eu não sabia. Como é que eu ia me arrepender disso se eu não tinha consciência do que eu estava fazendo, entendeu? Então a gente entende que o quê? Que a partir dos 12 anos, né, que a criança está se tornando um adolescente, um pré-adolescente. 12 anos. Geralmente as igrejas pegam de 12 a 14 anos, né? Tem igreja que pega até de 10 a 14 e já aceita batismo porque entende que a criança já tem seu entendimento, tá bom? Sim. Eu fui batizado com 12, a minha irmã com 10. Minha irmã com 10 anos, ela já quis se batizar e ela sempre foi uma menina muito madura, já entendia bastante das coisas, então o pastor aceitou, mas a maioria das igrejas aceita com 12, 13, 14, que aí o jovem ele já entende o que é o batismo, né? Ele já entende o que é o batismo. E eu entendia, tá bom? Eu entendia. Então,
eu aprendi, entendi, fui batizado, então está correto, tá bom? E criança? Criança a gente crê que ela ainda não tem um entendimento, como ela vai se arrepender de algo que ela ainda não tem nenhum entendimento, não é verdade? Por mais que ela esteja debaixo da lei do pecado. Uma criança ela peca pela carne, porque ela já está sob o pecado da lei da carne. Mas ela não peca por entendimento, tá bom? Ela não tem, eu costumo dizer, a racionalidade, né? Um adolescente às vezes não tem, né? A ciência hoje diz que o pré-adolescente está em formação dos seus neurônios. Por isso que ele não pode fazer certo tipo de coisa, porque a sua cabeça ainda está em processo de formulação, né? Ou seja, ele não foi nem totalmente elaborado. Por exemplo, os cientistas falam, tem país que a droga é legalizada, mas não é legalizada para adolescente. Porque a cannabis, ela pode, né, que é a maconha, ela pode mexer com os neurônios do adolescente, porque ainda não está em processo completo de formação. Então, tudo isso, tá bom? Então, a gente entende que criança não pode ser batizada para isso. Quase toda igreja, a gente pega Lucas, não dá para escrever, Lucas 2:22. É o texto que a gente usa como base. E Jesus foi apresentado, tá bom? Então, se Jesus foi apresentado, quem sou eu para querer batizar? Tá bom? O que a gente costuma fazer com criança? Apresenta ele, tá bom? A gente apresenta diante do altar, ok? E na Bíblia todinha não tem nenhuma criança sendo batizada. Nenhuma criança sendo batizada. Nenhuma. E isso não me chama atenção, né? Não chama atenção. Por que não tem criança sendo batizada? Sabe que não teve criança que aceitaram Jesus? Com certeza teve. Então a gente é guiado pelo poder da palavra de Deus, trazendo o entendimento do que é o batismo. Não tem lógica batizar uma criança, tá bom? Sim. No nosso entendimento cristão evangélico, tá bom? Deixando claro, para nossa formação, a Igreja Católica batiza, né? Batiza, tá bom? É porque faz parte lá das ordenâncias dele. Sim, pastor, no caso, batismo ia ser uma ordenança de Deus. Isso. E o dízimo é uma ordenança de Deus? Não, ele não cabe dentro dessa ordenância, tá bom? Dentro dessa ordenança aqui da igreja que nós estamos dizendo, tá bom? Mas na palavra é uma ordenança. Sim, a palavra fala. Se a palavra fala, cabe nós obedecer ou não, Não, tá só bom? queria tirar essa dúvida, mas eu já sabia que era uma ordenança, só queria confirmação. Isso. Essa aqui a gente costuma dizer que é uma ordenância da igreja geral, vamos Sim, dizer, entendi. tá bom? É uma igreja que eu acho que toda igreja tem batismo e ceia, né? É quase universal. É diferente da dízimos e oferta. Tem igreja que não tem igreja que tem, né? Que nem obras missionárias, tem igreja que faz, tem igreja que não faz, tá bom? E assim vice-versa, tá bom? E sobre a ceia, né? Algo que eu quero deixar aqui claro para vocês, eu já falei que o homem tem que se examinar a si mesmo, mas algo para deixar claro aqui, nós ceiamos como um memorial, tá bom? Por que eu quero falar isso para vocês? Porque a Igreja Católica, se tu ver aqui na 7, na parte da ceia, no ponto 1, a Igreja Católica, ela trata a ceia como transubstanciação. O que é isso? Ela acredita que o pão e o vinho se tornam o próprio corpo e o sangue de Cristo, tá bom? Ou seja, para eles ali é o corpo de Deus mesmo, ali é o sangue de Deus mesmo, tá bom? Tanto é que quando acaba lá em toda a missa, se eu não me engano, tem ceia, né? Tem a morte toda. Então, quando acaba, ele não faz que nem a gente, todo mundo sai comendo, ou o pastor pega, né? E assim vice-versa. Lá não. Boa noite. Lá não. Sabe o que eles fazem? Os padres pegam, né? O líder lá religioso vai pegar, ele moe tudinho. Moe tudinho e joga nas plantas. E ele trata aquilo dali como se fosse, não toca, é o corpo de Deus, é o sangue de Deus. Porque diz que ali transformou mesmo, tá bom? E a gente crê nisso. Não, nós cremos, tá bom? Na consubstanciação, tá bom? O que é isso? A gente crê no simbolismo, tá bom? Porque a gente acredita que ali é um memorial, está simbolizando, tá bom? A gente não crê que o pão que tu compra lá no Lidl, ou no Formosa, na padaria da tua casa, é o corpo de Jesus, pelo amor de Deus, tá bom? A gente crê que é um ato simbólico, tá bom? Ali a primazia da ceia não é
para a gente é o que? É memorial, é lembrar da cruz, é lembrar do que Jesus fez por nós. A essência da Santa Ceia é essa, né? A gente lembrar do sacrifício vicário que Cristo teve por cada um de nós, por toda a humanidade, tá bom? Essa é a essência da Santa Ceia, né? Que por intermédio desse sacrifício a gente tem direito a salvação hoje, tá bom? Tanto é que se tu pegar lá Apocalipse capítulo 19, se eu não me engano ali no 7, no 8, no 9, tu vai ver que a primeira coisa que a igreja vai fazer quando ela for arrebatada é participar da Santa Ceia, que nós chamamos das bordas do Cordeiro, aonde o próprio Cristo vai servir a ceia para nós, tá bom? Por quê? É Jesus dizendo, vocês só estão aqui por causa de mim, eu fui o caminho, eu fui a ponte, né? Eu fui o sacrifício para que hoje cada um de nós podemos fazer morada com Deus lá na glória, tá bom? Então, nós temos a Santa Ceia como simbolismo, como memorial, tá ok? Como memorial. Então, esses aqui são pontos importantes da gente colocar. Todos os clientes podem participar, tá ok? Nós já falamos que pessoas que não são batizadas, muitas das vezes as igrejas não permitem, tá bom? Não permita porque ela ainda... É porque na igreja evangélica a gente entende o quê? Que só ceia quem é cristão. E só é cristão quem reconheceu o pecado e se arrependeu, ou seja, foi batizado. É por isso que tem pessoa que fala, eu creio, mas não sou batizado. Eu digo, então não creio. Então não acredita, porque tem que ser acompanhado, gente. Tudo que a gente faz na nossa vida é que nem o camarada dizer, eu te amo. Aí esses caras que estão na televisão agora, eu te amo, e deu 60 socos na cara da mulher. Eu queria um amor desse. Um amor que dá 60 socos na cara da mulher lá, chega a dar pena. Isso não é amor, gente. Tá entendendo? Isso é da boca para fora. Então tem cristão que é assim, eu amo Jesus, eu creio em Jesus, então batiza. Não, pelo amor de Deus, não tem lógica, tá bom? É por isso que Jesus, ele nunca falou eu te amo para ninguém. Jesus não tem esse texto. Jesus não aponta o dedo para ninguém falando eu te amo. Mas a demonstração dele na cruz do Calvário constrange qualquer cristão. Quem aqui nunca ficou constrangido numa Santa Ceia, meu irmão? De lembrar de Cristo morrendo na cruz. Ele não está dizendo eu te amo, mas o ato dele de amor nos constrange. Tá bom? Então, eu sempre costumo dizer para a pessoa, creu, batiza. Não quer batizar, então para mim nem creu. Que o texto vai dizer, quem crê e for batizado. Tá bom? Então, mas é para todos, tá bom? Todo mundo pode participar. Não eu sempre costumo dizer, quando a pessoa, olha esse texto aqui, é muito importante, ó. Tem um quadradinho assim, ó, que está em branco, antes do ponto 4. Está escrito assim mesmo, quando decidimos não participar porque estamos em condições, porque não estamos em condições, evitamos um pecado cometendo outro pecado. É aquilo que eu falei. Pedro, a minha consciência me condenou para eu não ceiar. Eu costumo dizer, porque tu respeita a cruz. E quem respeita a cruz não ceia de qualquer maneira, tá bom? Entendendo que Deus tem poder para perdoar pecado. Na Bíblia só tem um pecado que não perdoa a blasfêmia, tá bom? Só que Deus, ele não gosta da iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado que tu está pecando, continua pecando, não para de pecar. Então, quando tu sabe que tu está nessa situação, é bom nem participar, né? Esse é o costume, é o tipo de pensamento que eu gosto de demonstrar para quem participa da Santa Ceia. Eu obrigo, como eu falei aula passada, eu não obrigo ninguém, eu nem posso, tá bom? Nem o pastor, até brinco, né? Nem pai de santo, nem anjo se descer do céu, ninguém pode falar para ti ceia ou não ser. É examinar o homem a si mesmo. O que também interessante é que isso não vive uma rotina, né? De toda vez chegar próximo da ceia, aí eu fiz algo que não devia, aí você não ceia. Sim. Aí já passou aquela ceia daquele mês. Aí no outro mês de novo vai ficar... Quando tu vê, tu nunca ceia, né? É aquilo que eu falei, tu tem que te examinar e não pegar, eu costumo dizer, topada. Tu dá topada todo dia? Não, tu dá topada uma vez na semana, às vezes uma vez no mês, tem vezes que tu nem dá topada, né? O que é a topada, eu costumo dizer? É quando o crente não está vigiando e toma-te, né? Com o dedo lá na pedra ou na lombada. Então eu costumo dizer que é assim. Às vezes do nada tu se estressou, quando tu vê, tu lançou uma palavra que ofendeu alguém, né? Ou tu te envolveu numa situação que não era para te envolver, né? Então são coisas esporádicas, né? Que eu costumo dizer, que aí se tu pedir perdão, claro que Deus ele vai te perdoar, tá bom?
com certeza ele vai te perdoar. Agora tu não. Por exemplo, tu é um tipo de cristão que toda semana tu está tretando com alguém. Então, meu amado, já é um defeito teu, já você tem que analisar a tua vida e tentar consertar ela. Por quê? Porque tu está vendo que existe um pecado que está se tornando uma constância na tua vida. Toda semana eu faço isso, toda semana eu pego assim, toda semana não sei o que, toda semana. Então, tipo assim, quando tu para analisar, não, peraí, já não é mais assim, já não é por acaso. Será que esse negócio já não está em mim? Né? Será que esse negócio já não está fazendo morada na minha vida? Será que isso já não virou uma iniquidade? Um pecado que eu estou fazendo e eu estou até gostando de fazer? É aí o cuidado que o cristão tem que ter, tá bom? Mas eu sempre costumo dizer, a gente costuma dizer, peça perdão, sempre fala para o irmão, não tem pecado que Deus não perdoe, a não ser a blasfêmia. Tudo isso eu sempre gosto de ensinar. Falo até para minhas ovelhas. Mas examinar o homem a si mesmo. Eu um mês todo dia para conversar com o Senhor. Então, tipo assim... Se pecar perto da ceia, pastor. Não, pastor Ricardo, mas eu quis completar porque você disse assim, tem um mês todinho, mas Sim. a pessoa pega lá, por exemplo, para mim é uma ilusão, entendeu? Olha, tem igreja, eu já fui numa igreja que não, essa semana é semana de Santa Ceia, vamos se santificar a semana toda. Para mim é ilusão, porque para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Está entendendo? Não, eu me santifiquei 24 horas, eu posso ceiar. Amém. Só que aí tu tá sendo um pouco hipócrita, porque acaba a ceia, tu vou correr agora para o pecado. Está entendendo? Então, tipo assim, torna uma hipocrisia também, tá bom? É por isso que a gente tem que viver uma vida de santificação, né? A Santa Ceia tem que ser só um agrado. Mas, Senhor, fique à vontade. Eu até costumo brincar, né? Por exemplo, a ceia ela faz parte da igreja orgânica. Então, se ela faz parte da igreja orgânica, se eu for na igreja do meu irmão aqui e estiver dando ceia, eu vou ceiar, porque faz parte da igreja orgânica. Então, independente da placa da igreja, onde eu chego, está tendo Santa Ceia, eu vou participar, porque eu faço parte do corpo de Cristo. A ceia é para quem faz parte do corpo, aí eu vou ceiar. Aí já pensou eu, pregador da palavra, eu não estou me santificando. Aí eu fui chamado lá como convidado, todo mundo me conhece. Aí chega lá, pastor Ricardo, estou me ceiando. Não estou bem com Deus, não santifiquei. Entendeu? Olha a vergonha aí. Então o cristão tem que andar em santificação, tá bom? Santificação. Porque se a ceia, ela vai ser realizada no céu, e se tu Deus volta agora e tu não está com a vida santificada aí, como é que fica? Não adianta tu querer ceiar na igreja do pastor Hélio, na igreja do pastor Pedro, na igreja do pastor Ricardo e não ceiar no céu, meu irmão. Está entendendo? A gente tem que querer participar da ceia do céu, até porque só vai participar quem é salvo. Só que se na minha mente eu não estou participando nem da terra, está entendendo? Aí complica, não é verdade? Aí já pensou, Deus volta, Deus, por exemplo, eu só me santifico na semana da ceia. Aí Deus volta 2 semanas antes da ceia, tu vai ficar? Tem como. Então a gente tem que ter uma vida de vigilância, tá bom? Então as 2 ordenanças, batismo e santa vocação da igreja. Bora aqui para a vocação da igreja. Vocação tem tudo a ver com chamada. A palavra usada no Novo Testamento para a igreja, essa palavra aqui meio estranha, tá bom? Que é um grupo de pessoas convocadas para reunir-se publicamente. O Evangelho de Mateus contém a primeira menção da igreja, tá bom? Que é aquele texto famoso lá de Pedro, lá em Mateus 16:8, né? Onde Jesus vai dizer assim mesmo para Pedro: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tá bom? Então aqui ele vai trazendo algumas ideias em cima desse texto. A primeira ideia, que é uma ideia errada, ela enxerga uma igreja na defensiva de ataques satânicos, né? Então muita gente, quando lê esse texto, primeiro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente entende o quê? Quando o inimigo me bater, não vai acontecer nada comigo, né? Só que não necessariamente é isso que Cristo queria dizer. O que Cristo está querendo dizer? Quando tu avança, Satanás não te toca. Tem uma diferença. Qual é a diferença? Uma coisa é tu estar na defensiva e tu não anda porque tu está em modo de defesa. Outra coisa é tu estar atacando. Como é que tu ataca o poder das trevas? Fazendo a obra. E tu estando atacando, Deus está te protegendo, tá bom? É totalmente diferente. Então quando Jesus fala assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, o que Deus está dizendo? Enquanto tu faz a obra para mim, eu te guardo e eu te protejo.
e as portas do inferno não prevalecer. Eu conheci muito crente quando eu era pequeno. Não, irmão, não bora fazer obra não, o inimigo se levanta. Eu conheço cristão assim, que ele não faz obra, porque quando ele começa a fazer a obra, começa a dar as coisas erradas para ele. Então ele não está vivendo essa palavra. Senhor, estou fazendo a tua obra, então não deixa o inimigo querer bagunçar as outras esferas da minha vida. Eu nunca tive medo, meu irmão. Toda vez que eu fiz a obra, eu nunca tive medo, meu irmão. Nunca tive medo. Por quê? Porque eu creio nessa palavra, que as portas do inferno não prevalecerão. Então, esse sentido dessa palavra é para uma igreja que ataca, não para uma igreja que defende. Como uma igreja, o que é uma igreja defensiva? Ela não prega, ela não ganha alma, ela não evangeliza, ela não fala de Jesus para ninguém, ela não participa de nada na igreja porque ela tem medo de se envolver e o inimigo se levantar. Não, meu irmão. Então tu não está dentro dessa palavra, tu está dentro da palavra dos covardes, lá de Apocalipse. E os covardes não herdarão o reino dos céus. Tu está dentro dessa palavra. Essa igreja aqui é uma igreja que está em ataque, está na obra, está ativa. E por ela estar ativa, as portas do inferno não prevalecerão. Tá bom? Então é uma ideia meio errada de que esse texto é um texto de defesa. Não é, tá bom? Segundo ponto, é mais bem certa que sugere que o inferno que está na defensiva. Isso que eu falei. As portas do inferno são suas defesas que não resistirão ao ataque. Ou seja, a gente está atacando e a defesa das potestades não vai prevalecer. Não vai prevalecer. E é isso que acontece. Quando tu chega numa alma que ela está destruída, quando tu começa a pregar, ela não prevalece. Cai por terra, a pessoa aceita Jesus. Se ela está com demônios, Deus liberta. É Deus mostrando esse texto aqui. Eu estou atacando e as portas do inferno não prevalecem. Tá bom? Isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é muito forte, ok? Por quê? O texto vai dizer sobre esta pedra. Tem gente que entende que a pedra é Pedro. A pedra não é Pedro. Até porque Pedro no original é pedra pequena. Como é que pedra pequena vai te defender? Quando Jesus fala sobre esta pedra, ele está falando dele mesmo, né? Ele está falando dele mesmo, na pessoa dele. Tu és Pedro, sobre esta pedra as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tá bom? É como se ele estivesse falando isso para Pedro. E tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta pedra, a fundamental, eu, que sou a pedra fundamental, as portas do inferno não prevalecerão. É isso que ele está dizendo, tá bom? Essa é a interpretação correta do texto. Então, se ele é a pedra angular, a gente é pedra pequena, onde é que está a nossa força? Nele. Nosso poder está nele. Cansou de, tipo assim, eu estar em processo de libertação com alguém, um demônio se levantar, tu é fraco. Eu falo, eu sou mesmo. Mas quem é que está na minha coroa? Não é mais forte? Então fica de joelho agora, ele tem que ficar. Por quê? Porque é mais forte quem está comigo, gente. Tem que botar isso na tua cabeça. Quem está a gente está do lado mais forte. Como é que eu vou temer? Tem até um vou temer por quê? Por que eu vou temer se eu estou do lado daquele que tem todo o poder, meu amado? Então a gente não tem que ter medo. Ah, não, vou ficar com medo, o inimigo vai falar, não, ele não vai, ele não tem poder, meu irmão. Tu está do lado daquele que tem mais poder do que ele. Ah, ele falou que ele vai fazer isso. A Bíblia diz que por um caminho ele vem, por 7 ele bate em retirada. Por que eu vou ter medo dele? Eu vou usar a minha autoridade, eu vou clamar o nome do Senhor. Quando ele vier me atacar, eu vou falar o nome de quem? Do Pedro? Não, eu vou falar o nome de Jesus. Pode fazer o teste. Ah, estou lá no meu quarto, comecei a sentir uma sensação ruim. O demônio está te atacando. O que tu vai fazer? Vai ficar debaixo do lençol? Não. Vai clamar o nome do Senhor, o demônio vai embora e tu vai dormir que nem um anjo. Pronto. Simples. É tu clamar o nome do Senhor, porque é o nome dele que tem poder. Aí às vezes a pessoa é oprimida, o inimigo não deixa ela dormir, ela fica debaixo do travesseiro, ela começa a ver vulto e não faz nada. Não, meu irmão. Clame ao Senhor, fala o nome de Jesus, tu pode ter certeza que o inimigo ele não prevalece. Ah, vou chamar o pastor, meu irmão, o pastor não tem poder de nada. A única diferença dos pastores, sabe o que é? É que eu falo o nome de Jesus e às vezes tu não quer falar. Só isso. Porque eu mesmo não faço nada. Eu até digo com o pessoal, gente, eu não tenho poder para nada, meu irmão. Quem tem o poder é Deus. Pastor, mas às vezes o cara vem mutilado, aqueles caras que estão na guerra, que ele vem com helicópteros, aí ele vem abatido, ele não tem nem força para falar, e aí nessas horas? Aí depende muito do estado físico também da pessoa, né? Porque o que? Existe uma coisa é nós somos libertos em Cristo Jesus. E Deus já nos deu poder e autoridade.
Eu sempre costumo dizer, só tem autoridade quem é liberto. Né? Por exemplo, lá o texto de, acho que é Marcos 5, né, que é o endemoniado de Gadareno. O endemoniado não podia tirar o demônio dele mesmo. Tinha que alguém abrir a boca e repreender o demônio que estava sobre a vida dele. Está entendendo? Porque ele estava preso. A Bíblia vai dizer que ele estava no cemitério, estava lá, preso, a vida dele estava destruída. Mas quando Jesus chegou, Jesus, com a autoridade no nome de Jesus, expulsou o demônio, tá bom? Então eu estou falando de você, de cristãos. Não estou falando de um macumbeiro tirar o demônio dele. Não, tá bom? Nem de alguém que está em processo de libertação, ele mesmo orar por ele. Tá bom? Isso, tu nunca vai ver isso acontecer. Se tu vê acontecer, nem é a pessoa, é um anjo que transfigurou. Porque eu já vi, tá bom? Então, a pessoa mesmo em si mesma, ela não tem esse poder de, vamos supor, de auto se libertar, porque ela já está oprimida. É aí que entra o nosso papel, né? É Isaías 61, e o texto que Jesus leu também, Marcos 4,16. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele enviou-me a pregar, né, aos cativos, a libertar aqueles que estão acorrentados. Aí é o nosso papel. É por isso que Ele te deu a unção. A gente aprendeu na aula passada. O Espírito Santo não é para te brincar de falar línguas estranhas. A unção do Espírito Santo é para serviço, né? É para trabalhar na obra do Senhor, tá bom? Então, a igreja, ela tem o poder do Espírito Santo e ela tem a promessa. Qual é a promessa? Quando ela ataca, o inimigo não resiste. Tá ok? E isso tu pode ter certeza. Senta com 5 de oração e para te bater papo, elas vão te contar quantas histórias elas têm de visita, de libertação, de cura. Tá entendendo? Cansei lá no 5 de oração da igreja, as mulheres chegaram, e aí o que foi que aconteceu? Não, mãe, a irmã botou um câncer pela boca, só isso. Porque quando elas vão para o ataque, as portas do inferno não prevalecem. Entendendo? Essa é a promessa que nós temos, tá bom? A terceira aqui, que é uma hermenêutica, uma interpretação melhor. Melhor ainda na hermenêutica. A igreja é vista como sendo formada de dentro para fora. Jesus edifica a sua igreja com pessoas que já se encontraram dentro do campo do inimigo. Quando ouvirem a chamada de Deus e se aproximarem das portas trancadas do inferno, elas se abrem para que o povo possa passar de dentro para fora. Exemplo, a libertação de Pedro na prisão e Herodes. Ele nos libertou do império das trevas, tá bom? Ou seja, às vezes a pessoa está lá dentro, Deus vai lá dentro libertar a pessoa, né? De dentro para fora. Deus tem esse poder, tá bom? De arrancar a pessoa que está no poder das trevas. 4. Realçando ao lado escatológico do versículo, tá bom? Ou seja, a palavra escatológico aqui é estudo dos últimos tempos, tá bom? Então ele vai trazer o texto aplicando para o final dos tempos. As portas do inferno aqui são Hades. A Hades é um nome grego para inferno, tá bom? Se você não sabe. Quando Jesus morresse, as portas da morte não teriam condição de prendê-lo, como não teve. A vocação da igreja, portanto, começa com a sua chamada de dentro do reino de Satanás para fora. Implica na união do crente com os demais membros da nova comunidade, tá bom? Então, a força da igreja está nos membros. Quando a igreja está junta, meu amigo, é por isso que o inimigo faz de tudo para os irmãos brigar, porque ele sabe que quando os irmãos estão unidos, meu amigo, igreja, união, né? Unidade, o corpo junto, Cristo como cabeça, o Espírito Santo com a unção, meu amigo, te segura. É obra, é milagre, é cura, é libertação, é transformação, tá entendendo? Que era o que os 5 gerações faziam muito antigamente. Hoje parou mais porque tem muita irmã que está preocupada com o cabelo da outra, em vez de se preocupar em fazer a obra, infelizmente. Né? Então a gente tem que o quê? Bater forte, irmão. Pare de ser um crente carnal, seja um crente espiritual, faça a obra de Deus. Está entendendo? Tem gente que se importa com, não, olha, o Pedro está com a camisa do Brasil, ai meu Deus do céu. Olha, o irmão está com o óculos prata, pelo amor de Deus, isso não é coisa de crente, pelo amor de Deus. Pare de focar nessas coisas, faça a obra, se envolva, né? Eu sempre costumo dizer para o pessoal, exerça teu chamado, meu irmão. Ainda tem mais, olha, o irmão não foi na manicure essa semana. Isso, não. Eu sempre costumo dizer, gente, a salvação é individual. Eu ensino, mas você faz o que você quiser da sua vida. A minha importância é o quê? Ganhar alma, gente. Ganhar alma, né? Isso eu vejo às vezes com as pessoas perto de mim, né? Às vezes a pessoa fala, ei, mas tu viu o que está acontecendo? Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, eu estou preocupado aqui com a campanha que eu tenho que encerrar, e tu vem me dizer isso, pelo amor de Deus.
Gente, eu não gosto de perder tempo com besteira, sabe? Fofoquinha, com coisinha, não. Gente, bora focar, porque enquanto a igreja perde tempo com essas coisinhas, o inimigo está matando, está destruindo famílias. Né? Tu abre o jornal aí, todo dia está matando mulheres, né? Matando homens, causando acidentes e pessoas morrendo sem a salvação. E às vezes a gente está deitado na nossa Netflix e não está fazendo nada. Então a gente tem que exercer o nosso chamado. Né? Tu tem teu pastor, conte comigo, eu estou aqui para ajudar o Senhor na obra. Bora fazer a obra do Senhor. Tá bom? Missão, olha aqui a missão da igreja. Esta é uma fase eclesiologia muito mal entendida, quando se desce as finalidades espirituais da igreja, que são elas, tá bom? Então bora aqui com algumas finalidades espirituais da igreja de Cristo, tá bom? Primeira finalidade, glorificar o nome de Deus, tá bom? Um dos papéis da igreja é glorificar o nome do Senhor, principalmente nos seus cultos, tá ok? É uma coisa que eu tenho até batido na minha igreja, bato muito forte na minha igreja sobre isso. Gente, culto foi feito para cultuar e adorar o nome do Senhor, tá bom? Eu fico atribulado quando eu vejo irmão que quer fazer igreja de feira, igreja de negócios, quer fazer tudo na igreja, menos glorificar o nome de Deus. Meu amado, você está no culto, você é igreja, você precisa glorificar o nome de Deus. Eu até bem, quando terminar o culto, vai para a sorveteria, vai para o McDonald's, lá tu fica até meia-noite, né, irmão? E a gente gosta de falar, lá tu fala muito, eu falo muito, a gente amanhece falando e pronto. Mas na hora do culto não, vamos glorificar o nome do Senhor, tá bom? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, tá bom? A referência bíblica que ele dá aqui é Efésios, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Segunda missão espiritual, edificar a si mesmo, tá bom? Que é uma das missões dos dons ministeriais e também dos dons espirituais, para a edificação da igreja. O que é edificação? Construção, fortalecimento, tá bom? Isso é edificação. E através de quem acontece isso? Dos dons ministeriais, pastores, evangelistas, mestres. Aqui ele não diz, mas também os dons espirituais servem para isso, tá bom? Eles servem para edificar o corpo do Senhor. Pedro, me dá um exemplo. Quem nunca aqui ficou abalado, a igreja não foi avivada com uma pregação abençoada? Quem nunca aqui a igreja ficou avivada com uma libertação? Né? Eu já tive experiências, meu amado, na minha igreja mesmo, sobrenaturais, meu amado, que se eu contar para você, meu amado, o que Deus fez, a igreja parece que pegou fogo. Tá entendendo? Olha, por exemplo, se tu entrar na internet, tem uns vídeos de pessoas sendo curadas, cadeirante andando, meu amado, a igreja pega fogo. Tá entendendo? A pessoa, tu vê um cadeirante andando no meio de um culto, meu amado, tu sente muito a presença de Deus. Então isso o quê? Edifica aí, porque o irmãozinho que entrou quase desviado, ele vai sair de lá fortalecido. A igreja ela é edificada. Me dá um outro exemplo. O Espírito Santo, eu falei disso muito para minha esposa. Deus tocou no meu coração de dar um abraço na irmã, então vai. Se o Espírito Santo está te tocando, faz o que ele está mandando você fazer. Por quê? Porque aquele abraço às vezes vai edificar a vida da irmã. Às vezes a irmã está numa luta travada e aquele abraço vai confortar ela de uma tal maneira, edificação. Aí Deus mandou ali com o irmão, dá um abraço nele, vai lá, dá um abraço. Exerce teu chamado. Deus mandou falar para o irmão que Deus estava com ele, então fala, porque quem sabe é esta palavra que ele estava precisando. Está entendendo? Usa os dons que Deus te deu. Usa. O Espírito Santo está falando comigo, pratica. Por quê? Edificação da igreja, tá bom? Então, gente, a gente precisa estar atento nesses sinais, tá ok? Você que tem chamado, tem dom, o Espírito Santo te entregou coisas, tu é líder, deixa Deus te usar, né? Exerça teu chamado, porque um dos papéis da igreja é edificar a si mesmo, ou seja, um dia Deus vai me usar para ti, mas um dia Deus pode usar você para mim, e assim vice-versa, tá bom? Vai ter dia, até brinco, vai ter dia que eu vou pregar e a minha pregação vai te edificar, vai te fortalecer, mas pode ter um dia que eu vou chegar na igreja quebrado. Quem é que vai estar pregando? O pastor Ricardo. E a pregação dele vai me edificar. Entendeu como funciona? Um dia é você e um dia é eu. Por exemplo, eu posso vir um dia aqui pregar quebrado. E uma de vocês cantar um louvor e aquilo me fortalecer de uma tal maneira que vocês nem imaginam.
edificação, tá bom? Então, é por isso que eu digo, tem oportunidade, deixa Deus te usar. Porque aquela palavra vai servir para a vida de alguém, vai edificar a vida de alguém. Tanto a palavra, a saudação, como abraços, como palavra de incentivos, como louvor, como testemunho, tudo serve para edificação da igreja, tá bom? Fortalecimento da própria. Purificar a si própria, porque o termo purificar aqui é santificação, tá bom? A igreja precisa se santificar a si mesmo, tá ok? Vou te dar um exemplo. A igreja junta, ela é melhor de se santificar, sabia? Eu até brinco, tem irmão que se vivesse na igreja já estava até com asa de anjo, mas quando sai na igreja, né, parece que acontece de tudo, vira do avesso, peca, erra, dá bicuda nos outros, mas quando está no meio da igreja consegue manter a santidade, né? Consegue, parece que, viver pura, né? Eu até brinco lá no retiro que nós fizemos, tinha jovem que não queria voltar, porque sabia que quando voltasse para sua casa ia pecar, ia errar, ia falhar. Está entendendo? Não, a gente tem que ficar aqui. Se ele pudesse, ele morava lá comigo, porque estava bom demais. Ele estava com saudade da família dele, estava com saudade da casa dele, estava com saudade do conforto dele. Mas lá talvez ele não vai ter o que ele estava tendo lá. Comunhão, lá a gente está vivendo em comunhão. Um falando com o outro, brincando com o outro, atividades tanto físicas como as atividades espirituais e vice-versa. Tá bom? Então, a igreja ela tem que se santificar, tá bom? E esse foi um dos papéis de Cristo morrer na cruz do Calvário. Tá bom? Nos dá o direito dessa santificação, dessa purificação, tá ok? Então, o que mais? A gente tem que se santificar, educar os membros, tá bom? O termo educar os membros aqui é fazer discípulos, tá ok? Que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. E muitos daqui vão aprender e tu vai ensinar pessoas da tua igreja, tu vai ensinar adolescentes da tua igreja, tu vai ensinar crianças da tua igreja, tu vai ensinar outras pessoas da tua igreja e assim sucessivamente. Por que educar? A palavra discípulo é aquele que senta para estudar. Eu sentei para aprender, tu está sentando para aprender. E um dia tu vai estar ensinando e vai ter alguém sentado para aprender com você. Isso é discipulado. Eu fui discipulado, vocês estão sendo discipulados e futuramente vocês serão discipuladores de outras pessoas. E assim vice-versa, tá bom? Então, um dos papéis espirituais da igreja, discipular, fazendo discípulo. Se tu tem um dom, meu amado, ensina. Ou tenta buscar outros talentos que nem você. Tá bom? Eu sou bom no louvor. Tente ensinar outra pessoa. Eu sou bom em liderar. Tente ensinar um irmão a liderar. Vê quem tem chamado. Tente achar novos talentos. Tá bom? Na minha igreja eu consegui pegar alguns jovens. Tem uns que pregam melhor do que eu hoje. Vou corrigindo aqui. Não vai nessa fé, assim, vai fazendo. E estão pregando uma bênção. Tá bom? Tinha uns que só pregavam e não oravam. Aí eu comecei a orar comigo. A igreja tem 2 microfones. Eu falava, pega esse microfone aí. Eu vou começar a orar e tu vai me ver, depois tu vai seguir a mesma fiação. E eu orando pela igreja. Não. Agora vai, deixa Deus usar, ora. Clama pela igreja. Até ele pegar o nosso jeito, a nossa fiação. Porque eu sei que o jovem tem chamado. Eu vi a capacitação na vida daquele jovem, eu invisto nele. Para ele se tornar um discípulo e se tornar melhor do que eu. Jesus falou para os seus discípulos, vós farão obras maiores. Por exemplo, eu já faço obras maiores que o meu pastor. E tem jovens que eu discipulei que já pregam em lugares que eu nem vou ainda. Que já pregou quase todo o Brasil. Então, geralmente, quem é discipulado faz obras maiores. Então ensine, tá bom? Você que sabe alguma coisa da igreja, ensine, discipule, né? Olha o Gabriel, quantas pessoas o Gabriel não ensinou a tocar instrumento? Isso é discipular, tá bom? Porque eles usam os talentos dele para Jesus, não é bonito? Isso é muito bonito, meu amado, né? Então se você é bom em cantar, em tudo você pode fazer discípulo. Lá na igreja, sabe quem ensinou os obreiros tudo de limpar a igreja? Eu. Tinha os irmãos lá que varriam a igreja. Já terminei de varrer. E falava, irmão, a igreja está só ali, terminou de varrer a igreja. Até isso eu ensinei, varrer a igreja. É verdade.
Ah, eu terminei de arrumar a igreja, eu fui lá, irmão, a igreja está só teia de aranha, onde tu arrumou a igreja aqui? Então, em tudo, é tanto espiritual como físico, você pode fazer de discípulos. Cansei de chegar na igreja e a lâmpada está queimada, não tem água no bebedouro. Falei, obreiros, venha cá, isso é discipular. Quando vocês chegarem na igreja, não é para vocês sentarem e um ficar olhando para a cara do outro. O obreiro tem que olhar a igreja, analisar a igreja. Pastor, não tem água. Pastor, isso. Pastor, aquilo. Pastor, acabou a água. Pastor, a lâmpada queimou. Pastor, a pilha do carregador não estava carregando o microfone. O som não está pegando. Na minha igreja, domingo, a mamãe vai cedo para a igreja. Eu costumo chegar assim 6 horas, na hora que começa o culto. A minha mãe é obreira, ela chega 5 horas na igreja, 1 hora antes. Eu falo, mãe, se ela já sabe, se ela chegou, analisa a igreja, vê se está faltando alguma coisa. Ela botou o dedo na tomada da igreja, não tinha energia na igreja. Me ligou na hora, já liguei para o pastor já foi correndo de moto para lá. Por quê? 5 horas da tarde, o culto começa às 6, a igreja tem que estar pronta para o povo cultuar a Deus. E aí, o que aconteceu? Aí um vizinho da igreja, não, a Selva parou e estava mexendo na coisa. O carro da Selva foi mexendo no nosso relógio e deixou um fio fora. O pastor foi lá, chamou o irmão lá que ele já ajeitou. Traduzindo, 6 horas, o culto começou e pronto, tinha luz. Função do obreiro, a analisar. Então, tudo isso, gente, tu pode fazer discípulos. E se ela chegar na hora do culto? Tá entendendo? Se ela chega na hora do culto, não ia dar. É por isso que, por exemplo, na minha igreja, tem uns obreiros que abrem a igreja. Tem um dia que é a minha mãe, tem um dia que é a outra irmã, tem um dia que tem um revezamento de abrir a igreja. Quem abre a igreja tem que chegar cedo e analisar. Tem luz, tem água, a pilha do carregador, será que não esqueceram de botar para carregar? Então, tudo isso a gente faz discípulo, gente. Tudo isso. Tudo isso. Olha, tem uma regente. Olha, a minha irmã é uma regente excepcional. Ela saiu e ficou a minha esposa. Aprendeu. Quando a minha esposa tem dificuldade, até hoje a minha irmã vai lá e ensina ela, olha, esse louvor, tu marca assim, porque isso, até isso é talento, meu irmão, tudo isso é talento. Então, se você tem o talento, faça de si. Tem gente que bota na cabeça só a pregação, mas nem todo mundo foi chamado para ser pregador. Nem todo mundo foi chamado para o altar. Eu tenho um obreiro lá na igreja, meu amado, que ele só prega em ônibus. Sabia? Só em ônibus. O camarada é evangelista nato. Mas ele gagueja, ele fala a palavra errada. Quando eu boto ele para pregar na igreja, ele não quer o microfone, ele desliga o microfone, eu fico até atribulado com ele. Ele não gosta do microfone. Ele só sabe pregar assim, ó, com a mão assim. O cara é evangelista nato, meu irmão, chamado dele. Então não adianta eu querer pegar um camarada desse e fazer ele ser o que eu quero. Não, eu tenho que ajudar ele a se tornar o que Deus tem para a vida dele. Por isso que um dos papéis do líder é encontrar talentos. Então, meu amado, portanto, ide fazer discípulos em todas as nações. Eu sempre costumo dizer, discípulos não é só pregar a palavra, você pode discipular em várias áreas da igreja, meu irmão. Você pode ser um discipulador em várias áreas da igreja, em várias áreas mesmo, ok? Evangelizar o mundo, isso aqui não precisa nem falar, né? A grande comissão manda que a igreja vá por todo mundo e pregue o evangelho. Isso aqui é uma ordenância para a igreja, meu amado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele vai dizer, ó, os crentes são o sal da terra e a luz do mundo. Por sua influência e testemunho, eles têm o progresso da iniquidade. Deus retém o juízo por causa da presença dos santos entre os maus. Promover o bem e o bem está no mundo. Então, quando temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo falando aos Gálatas, conscientemente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu como Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, tá bom? Então, um dos papéis do cristão é evangelizar o mundo. Eu sempre costumo dizer, tu tem várias maneiras de evangelizar. Como? Ele fala aqui, ó, fazer o bem. Tu está evangelizando. Dá um exemplo. Tem uma senhorinha na tua rua lá carregando as compras e tu bonitão passa com a Bíblia, só falta pisar na senhora. Tu acha que tu está fazendo bem? Não. Vou ajudar a senhora, vem aqui. As pessoas têm que ver Cristo na tua vida. E como a gente já falou, Cristo não tinha amor, ele era o próprio amor.
Cristo tinha misericórdia. Cristo tinha prazer em ajudar, tanto é que ele vai dizer, é melhor dar do que receber. Então, gente, não é só pregar. Eu vejo pessoas que não, só é crente no altar, não. As tuas atitudes, os teus pensamentos. Eu até posto os teus estudos, os teus negócios, a tua vida pessoal, a tua vida ministerial, a tua vida com os teus filhos, com a tua esposa, tudo as pessoas têm que ver Cristo nela. Cidadão desse, acho que não é crente nem como organização. Não é? Nem como organização, que nem o pastor dele aceita isso. Imagine como Cristo. Né? Não vai organizar como organismo. Não faz parte da igreja de Deus. Tá bom? Não faz parte, tenho certeza disso, tá bom? Então, evangelize Deus como? Sendo a luz do mundo, sendo o sal da terra. Eu me lembro de uma vez uma irmã da igreja, ela está na Yamada, e aconteceu uma situação lá que ela ajudou uma pessoa e tal. Aí veio um outro cristão, chegou assim para ela, paz do Senhor, irmã. Aí falou, paz do Senhor. Aí ele falou assim para ela, a luz não pode se esconder atrás da montanha. O que ele quis dizer para ela? Eu vi que tu era cristão, não pela tua roupa, mas pelas tuas atitudes. Tá bom? Então, gente, geralmente quem é cristão tem uma palavra boa, tá entendendo? As pessoas veem Cristo no comportamento dele, no jeito que ele fala, no jeito que ele se comporta, no jeito que ele anda, porque ele é sal da terra, ele é luz do mundo, ele não é que nem todo mundo. Eu até brinco com o pessoal, a gente é luz do mundo, não que nem todo mundo. Aonde tu chega, tu é de fé? Tu é diferente. Tu é diferente na bola, tu é diferente no meio dos teus amigos, tu é diferente no meio das tuas amigas, tu é diferente na faculdade, tu é diferente aonde tu anda, porque tu é o sal da terra e luz do... Tem algo diferente, tu tem um brilho que ninguém tem. E é o brilho do Espírito Santo, gente. Até porque a gente não anda pregando. Tu acha que dentro do ônibus a gente vai andar pregando no ônibus? Não. Mas através das tuas atitudes. Não sente aqui, senhora, no meu lugar. Fique à vontade. Ó, licença, pois não. Uma pessoa educada, uma pessoa prestativa. Eu sempre costumo dizer, cristão sempre no momento certo está o quê? Pregando. Ele está ali com uma espada de 2 gumes. Vacilou para ele, está dando palavra de Deus na vida dos outros. Então, gente, seja um cristão assim. Aonde eu chego, eu tento ser a luz do mundo. Às vezes eu chego na casa dos meus parentes. Meu filho, falei, meu amado, ame seu filho. Daqui a pouco a senhora nem está mais aqui, a senhora não vai estar mais no meio dele. Não, ame, respeite, cuide. Tudo o que a gente fizer, gente, tente ser alguém que leva a palavra de Deus. Não só na pregação, mas nas tuas atitudes. Tá bom? Eu tenho um primo que ele é pastor da Quadrangular. Eu não tenho muito contato com ele. A minha mãe contou esse caso que aconteceu com ele, né? A minha família, a maior parte dele, eu tenho um irmão que ele é evangélico, né? A minha irmã, eu tenho um pastor aqui no meio que é pastor, mas ele é pastor, ele mora lá no Marajó. E aí as minhas tias são católicas. Aí uma das minhas tias chegou para ele, meu filho, quanto tempo, é que a gente não se vê, eu queria que tu orasse por mim. Meu Deus. Aí ele agarrou e disse, ele olhou para ela e disse, olha, vá procurar o seu padre. A senhora é católica, procure o seu padre, que eu não vou orar para a senhora, porque a senhora não é crente. Misericórdia. Só Jesus na causa, né? Eu disse, onde é que um homem desse... Não, imagina, não. Tem assim, olha, essa semana eu vinha do serviço, aí parei para comprar um frango e tinha um irmão lá onde vende. Aí passou um senhorzinho, encostou e arrebentou a sandália dele, né? Eu disse, oh meu Deus do céu. Aí o Gustavo pegou, foi comprar sandália para ele, né? Lá do outro lado, assim, no Quarentório. Não conta nada para ele, não. Que ele gasta tudo em cachaça. Eu digo, não interessa se ele gasta em cachaça. Aí aquilo assim, sabe, me subiu uma coisa, né? De ver aquele homem falando aquilo que não era para ajudar. Tem gente que é assim. Nosso papel é ser diferente, é isso daí mesmo. É por isso que a gente não é como todo mundo é. Olha, a humanidade vê um ladrão, ela lixa. A gente tem misericórdia. E tem muitas pessoas a gente é diferente. Que são viciadas no álcool, mas que já foram profetas. Sim, lá na Presidente Vargas, então eu já preguei muito na Presidente Vargas. Muito. E eles estão aprisionados, estão realmente... E tem gente ali que está em situação que é ex-cristão, ex-empresários tem lá também, pessoas que... Porque quem está ali é quem desistiu da vida. Tem família, a maioria das pessoas tem família ali, mas eles desistiram da
Não, do jeito que eu estou é melhor estar aqui. Tem gente que está lá porque não quer mais decepcionar a família, porque já deu muito trabalho, muita dor de cabeça para o mãe, para o pai, para a esposa, para a filha. Então é assim mesmo, então a gente tem que ser diferente. Tem um texto na Bíblia, ele não está aqui, eu esqueci onde é, mas é Timóteo também. Paulo vai dizer assim mesmo: em tudo que fazer, não faça para com os homens, mas faça como para Deus. Esse texto, meu amado, ele é um texto, esse texto ele te ajuda até no teu trabalho, porque tu vai aprender a não trabalhar para a tua empresa, tu vai aprender a trabalhar para Deus. Até quando tu está na tua empresa, tu está trabalhando para Deus. Sabe por quê? Quando tu é um bom funcionário, quem é que glorifica o nome? É o nome de Deus. Não, o irmão aqui é o melhor trabalhador que eu tenho. Ou seja, e é o cristão e é o melhor da empresa. Qual é o nome que é glorificado? O nome do ser? Agora já pensou tu ser o pior funcionário? Quem é teu pior funcionário? Os crentes. São meus piores funcionários, sabe o que são os crentes? Por quê? Porque ele só trabalha para Deus. Para o homem ele quer fazer de qualquer jeito. Meu amado, tudo que fizer, não faça como para os homens, mas faça como para Deus. Porque o nome que vai ser glorificado é o nome do Senhor. E todo lugar que eu já trabalhei, aonde eu vou, eu tento ser o melhor, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu glorifico o nome de Deus. Porque antes do nome do Pedro, sempre vem o nome do crente. Sempre vem o nome do cristão. E quando tu faz uma coisa de errado, eles adoram dizer: mas não era o crente, não é o pregador, não é o irmão. Eu inverto isso. Em vez de eu ser de as pessoas costumar pegar esse adjetivo como uma coisa boa, eles têm que aprender a pegar esse adjetivo para dizer que tu é uma pessoa boa. Não, aquele daqui é o melhor funcionário, é o mais educado, é o mais pontual, é o que faz as coisas certas, é o que se dedica, é o que tenta fazer o melhor, porque o que vai glorificar é o nome do Senhor, irmão. Gostaria de perder uma alma, né? Olha, você não está sedenta, né? Eu vi uma palavra só. Olha, a minha chefe, meu amado, e eu tento dar testemunho disso aonde eu trabalho. Se estou falando no escritório onde eu trabalho, vai lá perguntar para a minha chefe: quem sou eu? Ela é ímpia. Mas, meu amado, ela só falta me abraçar, porque eu ajudo ela de todas as formas que eu posso. Eu dou o meu melhor, porque eu sei que quando eu sou melhor, eu estou glorificando o nome de Deus. Aí tu olhar para uma mulher que tem 30 anos de contabilidade, ela virar para ti e dizer que tu é o melhor funcionário que ela já teve. Isso não glorifica o nome de Deus? Glorifica, gente. Aí tu tem ciência de que essa porta foi o Senhor que abriu. Foi Ele que me botou lá e... Então se tu não glorificar Ele... Eu tenho que glorificar o nome de Deus, tá entendendo? Então lá naquele meio, todo mundo, eles falam: se um dia eu for para a igreja, por causa de ti. Olha só. Por causa do teu testemunho, das tuas atitudes, do teu comportamento, do jeito que tu é, tenta fazer o teu trabalho certo, tenta fazer o teu trabalho correto, porque vai glorificar o nome do Senhor. Eu não estou pregando, eu estou trabalhando, mas através do meu trabalho eu consigo testificar Cristo. Isso é maravilhoso, meu amado, e nós temos que ser assim. E isso eu vejo falta de muito cristão. Eu cansei de ver cristão ele é pedreiro, fez as coisas tudo errado, meu amado. Aí, como diz o cara, estragou o material da mulher, fez tudo errado. Como é que ele está glorificando o nome de Deus? Me diz aí. Não está. Pastor, tem aquela história que diz assim: a gente às vezes está no lugar e a pessoa vira para você e diz assim: qual é a sua denominação? Em vez de perguntar: você é crente? Não precisa, sabe? A luz que brilha na gente, a diferença que a gente faz. Então não precisa me libertar se eu sou crente. Geralmente a pergunta é: qual é a sua denominação? Né? E tem gente que não gosta de fazer negócio com crente. Na minha cidade, onde eu vim, ninguém gostava de fazer negócio com crente. Os crentes eram apedrejados porque os crentes compravam, não passeavam, faziam negócio sujo. E aquilo me deixava muito triste, né? Porque eu tinha 7, 8 funcionários. E ali eu ficava assim, tinha vezes, sinceramente, eu não queria contratar crente. É verdade. Mas me dava dor de cabeça. Acontece. Eu já vi muito empresário passar por isso. Às vezes prefere contratar o ímpio. Eu contratava. Às vezes não quer levar o irmão da igreja dele porque dá dor de cabeça. Né? Dá dor de cabeça. Em vez de ajudar, dá dor de cabeça. Eu não. Eu tento mudar isso. E a gente tem que tentar mudar isso.
Como a gente tenta mudar isso? Tentando ser uma melhor pessoa no nosso trabalho, no nosso dia a dia, tentando fazer nossas coisas da maneira correta. Isso vai transformar a gente como um cristão. Porque não adianta eu estar no Instagram postando que eu estou pregando ali, estou pregando aqui, estou pregando ali. Olha, domingo eu vou pregar numa igreja enorme. O que adianta eu estar pregando numa igreja enorme e não testemunhar Cristo através das minhas atitudes? Não vale a pena, gente. Eu estou enganando a mim mesmo. Tem um irmão que ele é presbítero da igreja, com a esposa são da igreja, fazem o mesmo serviço da igreja, né? E os filhos dele são afastados, né? Aí a minha mãe chegou para ele: meu filho, não pode fazer isso, teu pai sendo crente, isso não é bom para você, isso não é bom, né, para a imagem dele, né, que vocês fazem. Ele disse: vovó, a senhora não sabe de nada. Lá nós somos todo mundo crente, mas nós não somos convertidos. Uma brincadeira, mas tem muitas pessoas por aí que é assim, né? Ele usa o nome de crente, faz as coisas erradas, né? Mas de fato ele ainda não foi achado pelo Evangelho da Graça, né? É só finge que está na igreja, se veste bonito no final de semana, mas... É complicado, é muito complicado. Então, quem é que vai... Eu posso mudar a vida do próximo? Não, mas eu posso mudar a minha vida. A gente costuma dizer isso até como sociedade, né? Eu não posso fazer quem rouba parar de roubar, eu posso eu não roubar. Eu não posso mudar o cristão que não quer mudar, mas eu posso eu ser a diferença. Como ele falou, nós precisamos ser a luz do mundo e o sal da terra. Tá bom? Então, você tem que vir em mim, né, pastor? Para depois alguém... Então, gente, eu por experiência própria, tá entendendo? Olha, quando eu fui estagiário no CRC, o meu chefe era o bandista. E um dos caras que eu mais me dei bem foi com ele. Entendeu? E até aprendi com ele, adorava falar sobre religião com ele. Ele me ensinava coisa da Umbanda que eu não sabia. E eu esperto, né? Sempre quis aprender, entendeu? Então aprendi muita coisa com ele. Por quê? Porque eu entendendo o mundo espiritual, tudo para mim eu gosto de aprender. Porque o que eu aprendo que eu considero errado, né? Eu consigo combater com a palavra de Deus, entendeu? Então, para ele eu fui o melhor funcionário. Por exemplo, eu estagiei no setor de cobranças, eu tentei ser o melhor estagiário que ele já teve, porque eu sabia que ele ia glorificar o nome de Deus. Porque às vezes o camarada já tem a aparência errada de cristão. E todo cristão que eu conheci, eu cansei de ouvir: é ladrão, é assado, é cozido. Eu falava: então bote uma vírgula que agora você vai conhecer alguém diferente. Por quê? Porque nós temos que ser o verdadeiro cristão, sal da terra e luz do mundo. Meu pastor fala muito isso para mim, tá bom? Então, gente, eu vou ficar por aqui para a gente terminar essa segunda matéria. Vamos terminar mais cedo hoje, mas semana que vem te prepara, porque eu vou estender, tá bom? Vou estender um pouquinho a semana que vem, porque eu não gosto de pegar duas matérias quebradas, porque ó, eu tô falando de estava falando aqui de igreja, né? Eclesiologia. A gente vai mudar completamente para falar de anjo agora, tá bom? Então eu vou deixar para semana que vem, tá ok? Semana que vem matéria sobre anjo, angiologia, tá bom? E quando eu falar de anjo, é anjo como um todo, tanto anjos bons, anjos maus. Falando português, os anjos que servem a Deus hoje e os demônios, tá bom? Demônios também são anjos. Então a gente vai falar tanto do anjos do lado de Cristo, né, do reino dos céus, como anjos do poder das trevas. Entender como funciona um pouco do mundo espiritual, tá bom? E eu já tive muita experiência com anjo, muito mesmo. Então não falte, que vai ser uma aula de experiências também para a tua vida. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus? Soberano Deus e eterno Pai que está no céu. Pai, nesta noite aprendemos mais da tua palavra. Aprendemos, Senhor meu Deus e meu Pai, a função da igreja, Senhor, as ordenanças, o batismo, a ceia, a missão dela, Pai, de levar a palavra, de evangelizar, de discipular, Senhor meu Deus e meu Pai, de alguém que faz a diferença, alguém que te glorifica, alguém que faz discípulo, alguém que leva a tua palavra evangelizando o mundo, não só através da pregação, mas através das suas atitudes, sendo a luz do mundo e o sal da terra. Pai, então nos ensina a ser o verdadeiro cristão, porque tu não chamou a gente para ser qualquer um, tu chamou a gente para ser cristãos verdadeiros, que fazem realmente a diferença. Me ajuda meus irmãos, guarda e protege cada um da nossa casa, da nossa família, do nosso lar. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada. Joga por terra, Senhor, todo o poder das trevas, Pai, e abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Está